E se tu quiser ir me contando também o que vocês conseguiram fazer e quais são os novos desafios que foram surgindo aí ao longo desse último mês. A gente fez a matriz fofa, como você recomendou, né, para a gente começar a aplicar a nossa própria metodologia em nós mesmos. Foi uma dica muito boa. Aí a gente está até com ela aqui para mostrar para você. Uhum. Olá, Você está Mayara. gravar? Sim, já coloquei aqui. Ah, tá. Beleza. Então. Tudo bom, Mayara? Tá nos ouvindo? Oi, boa tarde, tudo? Boa tarde, tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Tu quer continuar falando então, Beatriz? Então, aí a gente estava assistindo, fazendo o apanhadão lá que o pessoal estava pedindo, e eles falaram que vai ficar faltando um encontro nosso, parece. Porque acho que tinha um limite de tempo lá e a gente também não sabia. Uhum. Mas aí, foi isso, a gente continuou com a metodologia, aplicamos nos lugares. Aí, realmente, assim, sempre vai surgindo novos desafios, né? A gente passou a ter reuniões semanais, como o que o Marco sugeriu, para a gente, todo mundo leva quais os desafios que a gente está tendo, todo mundo opina, dá sugestões para conseguir encontrar uma solução. E começamos a utilizar uma nova ferramenta também para ajudar a organizar e ajudar na produtividade. E acho que é mais ou menos isso. Legal. Estamos tentando encontrar soluções aí para os problemas que acontecem, né? De forma conjunta. Sim. Eu lembro que eu tinha comentado essa questão do negócio de você ser mais próximo de uma consultoria hoje, né? Do que Uhum. realmente um negócio escalável. Vocês chegaram a pensar, a explorar algumas opções sobre isso? Como assim? Entendi. Ah, é, é que assim, o conceito de startup é um negócio replicável, escalável, né? E aí no sentido de replicável e principalmente escalável, né? Para ti, ah, tu consegue adicionar mais clientes, né, para Uhum. dentro da empresa, Uhum. sem que os custos aumentem na mesma proporção, tá? Então quando tu tem Uhum. e isso grandes volumes, né? Então quando tu tem pessoas que fazem o trabalho, isso é muito difícil porque as pessoas têm uma limitação de horário, né? Eu tenho 8 horas por dia e eu vou conseguir atender X clientes, né? Certo. Ah, já uma startup, ela precisa que esse negócio rode sozinho, não tão dependente das pessoas, né? Então Uhum. tu olha, por exemplo, então, ó, pega os exemplos das plataformas mais famosas hoje que tem esse modelo de negócio, né? Tu pega o iFood, tu pode adicionar 1.000 clientes para dentro que não vai variar nada o custo deles. Entendi. Tu pode Uhum. adicionar 100.000 clientes, né? Que talvez eles tenham que talvez botar um servidor a mais lá para Sim. rodar esse volume de dados desses novos clientes, né? Uhum. Uh, então, pelo menos até onde eu consegui entender, a empresa de vocês não se configura muito como uma startup. Que nem eu comentei aquela vez. Não que isso seja um problema, cada empresa vai tomar a sua decisão se isso faz sentido, né? Uhum. Uh, não sei se eu consegui explicar, Beatriz, ficou claro? Não, o que a gente vem fazendo, assim, que né, até o Marcos vem treinando bastante gente para isso, é que assim, eu atendo 7 cooperativas. E a gente observa que os problemas que vão aparecendo eles são mais ou menos iguais. E as coisas que a gente precisa fazer para ajudar no desenvolvimento delas também são parecidos. Então, o que ele fala para a gente, né, que a gente vem trabalhando nisso, é para tentar deixar o mais automático e automatizado possível, exatamente para agilizar e conseguir ir aumentando a demanda cada vez mais. Aí, toda a nossa produtividade, a gente também está tentando passar cada vez mais pro virtual, exatamente para tentar ficar cada vez mais rápido de se resolver o problema, entendeu? É que Uhum. ainda a gente tem que observar muito para ir conseguindo aplicar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Conseguem me ouvir? Ô, Guilherme, é, pegando o gancho que a Beatriz falou, né, a gente enxerga essa escalabilidade através dos catalisadores.
né, que são essas pessoas que vão estar acompanhando a associação, junto com a plataforma online de suporte. Então, cada catalisador, dentro do que a gente está vendo, pode acompanhar até 10 associações ou cooperativas por vez. E a plataforma ela acaba servindo como sistema de EAD/RP, onde ele dá o suporte para o catalisador e o catalisador faz a interface com esses grupos que não têm tanta inclusão digital, né, que não vão conseguir acessar a plataforma diretamente. Então, dessa forma, a gente vai escalando impacto, né? Aí, assim, a gente vê que para gerar esse impacto social, né, que a gente busca, não dá para ser algo totalmente digital, né, como seria um Uber da vida, né, uma outra iFood da vida, por exemplo. Então, a gente precisa ter, né, uma pessoa ali, fisicamente, que vai fazer a interface com esses grupos. Só que, ao mesmo tempo, a gente está buscando ter esses processos bem definidos e o mais automatizado possível, né, tendo um dashboard online de acompanhamento, tendo já algumas metodologias, alguns processos já definidos para serem replicados, né, e serem otimizados, para que a gente possa escalar esse impacto. Mas, então, essa que é o nosso pensamento, para não ficar realmente, para não virar uma consultoria, né, para não ficar uma coisa artesanal. Né? Legal, entendi. Não, beleza. Tá, tranquilo. Eu lembro que eu tinha a outra atividade que tinha ficado, a outra questão, né? Justamente entender por que os clientes não estão fechando as vendas, até justamente para aprimorar o processo, né? Então, vocês fazem essas visitas, oferecem a solução e alguns desses clientes acabam não fechando. Vocês conseguiram identificar melhor por que essas vendas não estão fechadas, qual realmente é a causa desses clientes não estarem fechando, e imagino como passou um mês se conseguiram inclusive derrubar aos poucos essas barreiras, né? Porque tudo que vocês vão identificando são barreiras que o cliente de certa forma tem para aceitar a solução de vocês. E se vocês conseguiram então vencer algum desses obstáculos do porquê que ele não está fechando a venda. O que eu venho observando, assim, é que muitas vezes eles querem uma solução meio que imediata, assim, sabe? E, assim, eles querem, em uma semana, tá tendo um retorno financeiro em relação a isso. E, ou então, esse era um dos pontos que eu observei. O outro ponto que eu observei é que algumas vezes eles não conseguem entender o porquê que precisa de um administrativo. Então, muitas vezes eles acham que organizar, tomar conta de documentos não é trabalhar. Então, eles falam, não posso ficar fazendo isso, eu tenho que trabalhar, como se não fosse. Aí, o que eu ando pegando bastante é na questão de realmente tentar conscientizar e mostrar para eles o porquê que isso é importante. Então, eu pego alguns exemplos que, por exemplo, o interesse deles, sempre, na maioria dos casos, eles querem construir um caminhão. Eu falo, para vocês conseguirem um caminhão, vocês precisam ter uma documentação assim assada. Por quê? Porque vão precisar se inscrever em um projeto, no projeto eles pedem isso, isso e aquilo, a gente tem que argumentar com eles, e eu vou realmente mostrando passo a passo de como que faria para isso acontecer. Eles falam, tá, entendi. Por isso que eu preciso ter essa tabela, então. Falo isso, por isso que precisa ter tudo organizado. E aí eu comecei a perceber que eles realmente estão entendendo quando eu pego exemplos de onde aplicar isso. Ainda é um momento difícil. Não, beleza. E vocês chegaram, eu lembro que até era a terceira, justamente entender melhor esse funil de vendas, né? Vocês estão começando, estão pensando em como estruturar esse funil e entender essas etapas de conversão, né, desse cliente, porque eu lembro que um dos desafios de vocês é justamente a venda B2B, né? E aí a gente tem esse funil de vendas onde o lead, que a gente chama, ele vai passando de etapas. Vocês já conseguem entender como é que está justamente lá na abertura desse funil, né, onde tem todo mundo entrando, os clientes entrando, e o que está saindo lá no final? Você já tem alguma projeção? Já chegaram a criar algumas tabelas para entender isso? Como é que está isso? Calma, porque essa parte de venda para mim é muito complicado. Você fala assim, quando a gente chega com a proposta, como ter resultado para demonstrar? Assim, na verdade, eu acho que esse é um trabalho que vocês já fazem, tá? O que talvez precise fazer, e eu não sei se já não tem ou não, mas pelo menos foi o que eu entendi da época, faltavam os indicadores de vendas, né? Então, quantos leads entram nesse funil de vendas? Quantos leads recebem orçamento? Quantos leads fecham o orçamento?
né? Então, quais são esses percentuais de conversão? Para a Hum, gente entender, ó, tá entrando 100 clientes novos aqui no meu funil, uhum, por diferentes caminhos, né? uhum, Vai ter cliente que tu vai tá. atrás, faz uma ligação, vai ter cliente que entra pela internet, vai ter cliente de indicação. E isso é importante também, saber os caminhos diferentes muitas vezes que ele vem. E lá no final, desses 100, tu tá fechando 2. Então tu Hum, tem uma taxa de conversão final, né, de 2%. uhum, E aí a gente começa a avaliar, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Será que isso está dentro dos padrões de uma área de vendas de outras empresas ou não? hum. Ah, E tá. como a gente aprimora isso? Que daí a gente começa a identificar onde está vindo os melhores leads. Tu vai ver que daqui a pouco, esses 2 que eu fechei foram 2 clientes que veio de indicação. Será que eu consigo trabalhar mais então a indicação, porque é mais fácil de eu fechar a venda de indicação do que eu ficar fazendo anúncio no Google Ads, por exemplo? Hum, tá, entendi. Eu acho que a gente ainda não está fazendo mensurando esse dado, mas realmente é importante. Entendi. Agora eu entendi. É uma tabela, para começar. Né? Depois vai ter CRM, vai ter um monte de ferramenta aí que facilita, mas no começo uma tabela já ajuda. Né? Tá. Então, essa semana eu falei com tantas pessoas, elas vieram de tal lugar, eu mandei tantos orçamentos, né? Ah, e isso é uma coisa, entender esse funil, então tu vai começar a ter algumas métricas Uhum, para justamente aprimorar o processo. Tá? E a outra, que eu até não tinha colocado, né? hum, Mas é ah, justamente o fluxo de cadência que a gente chama. Tá? Pelo que eu entendi, vocês já fazem. Né? Mas como eu sei que vocês são especialistas em processo, né, em desenhar, ajudar essas empresas na área administrativa, seria legal entender um pouquinho como é que funciona esse fluxo de cadência de vocês, né? Ter isso descrito, porque vocês estão trazendo, de novo, algumas suposições aqui, né? Vocês podem me dizer se eu estou errado. Vão estar cada vez trazendo mais pessoas para dentro da empresa para trabalhar com vocês. uhum, E uma coisa é eu chegar e dizer, olha, o processo funciona assim, tu faz isso, faz aquilo, blá blá blá. Outra coisa é tu ter aquilo por escrito e conseguir minimamente capacitar a pessoa. Olha, tu vai atuar nessas áreas e tu tem esses procedimentos para seguir. Tem dúvida? Fala com o procedimento. Não precisa tomar o tempo da Beatriz, que daí tem que parar o que ela está fazendo para explicar para essa nova pessoa que está entrando como é que funciona. Não, ela pega o procedimento e está lá descrito como é que tem que fazer. Então fica um pouco mais claro, principalmente se a empresa está crescendo, né, para não deixar esse tipo de coisa tão para depois. Né? Eu sei que as urgências tomam conta muitas vezes das coisas importantes. é como se fosse um manual, assim, para já agilizar o, o aprendizado. Exato, exato. Em parte é isso. Em parte é isso. E aí eu falo justamente do fluxo de cadência, que é o quê? Vou dar um exemplo. Tá? Vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu fiz uma ligação para um cliente hoje e ele não pôde me atender. Quando que eu vou retomar essa ligação de novo? Quando que eu vou tentar de novo? Então eu vou ter uma cadência de contatos. Então É, daqui 2 dias eu tento num horário diferente. uhum, Né? E aí tem um monte de estratégias que vocês vão descobrir. Aí eu tento de novo por telefone. Não me atendeu. Daqui ou no mesmo dia, na mesma hora, manda um e-mail. Olha, acabei de tentar contato contigo, não consegui. Será que tu consegue um horário pra gente agendar uma reunião? Então, o e-mail. Não conseguiu o e-mail, tenta mais uma ligação. Aí tenta mais um e-mail. Aí vai ter aquela questão, quantas tentativas de contato eu vou fazer antes de desistir desse cliente? Né? uhum, E aí o pessoal tem alguns números mágicos aí, né? Mas não é regra, vai depender muito de tu sentir se tu está tendo resposta ou não, mas seriam em torno de 7 tentativas, né, para conseguir fazer o primeiro contato. tá. E aí nesse primeiro contato vai ter a resposta da pessoa, né? E aí tu vai tentar agendar uma reunião. Imagino que seja esse um pouco o processo, né? Agendar uma reunião para ir lá explicar a solução, enfim. Então quantas tentativas também vão ser feitas, de quanto em quanto tempo eu vou tentar retomar esse contato. Feito isso, conseguiu agendar a reunião, apresentou o que tinha para ser apresentado, tu manda a proposta. Né? Saiu da reunião e diz, ok, vou te mandar uma proposta, ou esse é o valor. Quando que eu vou falar com ele de novo? Daqui 2 dias, daqui 3 dias? Geralmente não são tempos longos. Tá? Eu tenho que Uhum, fazer um contato, olha, como é que ficou a proposta? Posso te ajudar em alguma coisa para esclarecer alguma coisa, né?
E aí tu faz de novo esse fluxo de cadência de ficar sempre tentando. Eu não posso. Em algumas empresas acaba acontecendo, tá? Tu acaba mandando aquele orçamento e parece que aquele ali é a última etapa. E aí tu abandona aquele cliente. Mas daqui a pouco ele estava quase fechando, ele só precisava daquele incentivo para fechar o negócio. Então é interessante ter esse fluxo de cadência, porque daqui a pouco vocês, né, tu, Beatriz, a Maiara, o Marcos, já têm experiência com isso. Mas vocês vão estar trazendo de novo novas pessoas, que não são muitas vezes vendedoras, às vezes são técnicos, às vezes são de áreas administrativas, e é difícil de entender como isso funciona. E eu entendo que o objetivo de vocês é trazer os catalisadores para trabalhar, mas também daqui a pouco está estruturando uma equipe de vendas, porque isso é o operacional e a parte de vendas tem que andar junto, né? Traz vários clientes, aumenta a equipe para trabalhar nesses clientes, mas ao mesmo tempo tem que investir na parte de vendas para trazer novos clientes. Então a máquina de vendas tem que trabalhar junto. E eu acredito que faz sentido vocês começarem a olhar também para esse processo de fluxo de cadência que a gente chama, né, para não perder vendas. Né? Isso aí é assim, pela minha experiência com a área de vendas, trabalhando com vendas e com pessoas que trabalham em vendas, é onde tu acaba perdendo os clientes, por não dar esse segmento da maneira adequada. Né? Às vezes abandona e nunca mais liga pro cara, e às vezes faltava só uma ligação para fechar. Não sei, quero ouvir também o que vocês acham. Não, na verdade, eu sou muito nova ainda nessa parte de vendas, então tudo que você está falando para mim, eu estou aprendendo. Está sendo muito produtivo, na verdade. Eu estou entendendo várias coisas, assim, até nessa questão de o quanto insistir, né, o quanto ir atrás, porque parece que é uma linha tênue entre estou enchendo o saco da pessoa e eu estou correndo atrás, eu vou conseguir convencer ela de falar comigo. Aí é importante, tipo, esses números realmente dão uma base, assim, pra gente de como fazer, do que fazer. Não, legal. Eu vou. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O ideal seria eu pegar um procedimento pronto aqui, mas eu não vou ter nenhum pronto aqui. Oi, pode falar. É até interessante contar que a Beatriz e a Maiara, elas estão mais focadas no operacional, né? E até a nossa mentoria que está ajudando a explicar melhor elas várias coisas que Fica aí. Cortou a ligação aqui, Marcos. Acho que caiu. Oi, voltou. já vem acompanhando já há um tempo. Né? No caso, eu e o Marco, né, Tá falhando, Marcos. A gente não tá te ouvindo. Não tá. Acho que agora caiu. Mas enfim, eu vou ver aqui, Beatriz, se eu acho algum material, porque eu tenho uma disciplina também de inside sales que a gente chama. E daqui a pouco eu posso mandar esse material aqui. Deixa eu já achar, porque acho que se eu mandar agora fica mais fácil. cada empresas para fechar mais contratos do catalisador. Tá falhando a ligação, Marcos. Ele tá na estrada, aí eu acredito que quando estabilizar, a gente pode avisar ele onde parou e ele continua. Acho que sim. Acho que sim. Deixa eu achar aqui o material. Inside sales.
Tá dando para me ouvir aqui? Pô, agora sim. Vamos ver. Eu tô assim, eu tô num lugar bem ruim de sinal, mas se eu cair, vocês vão tocando aí a reunião. Pode deixar. Eu tava, eu tava falando que assim, eu e o Marcos estamos mais focados nessa busca de novos clientes para capitalizar, enquanto a Maiara e a Beatriz acabam buscando mais clientes para as cooperativas que a gente está acompanhando. Então acaba que a gente faz o mesmo processo, mas em escalas diferentes. E no nosso caso, né, meu e do Marcos, a gente está com problema hoje de braço. Está faltando braço e a gente precisaria de mais um sócio. A gente vai começar a buscar mais um sócio para ficar mais focado na parte comercial. Ou então, assim, a gente já tem mente que entrando mais um projeto grande, a nossa ideia é ter um gerente operacional que vai desafogar a gente dessa parte operacional, né? Vai ficar focado só nisso, e a gente vai poder focar mais em prospecção de outras empresas, né? Então, a gente ainda não tem um pipeline estruturado assim, de vendas, mas a gente tem participado de diversos editais, acelerações, temos conversado com algumas empresas também. A coisa assim tá engatinhando, mas está indo, né? Mas no caso da Beatriz e da Maiara, é importante elas entenderem esse procedimento, esse processo de vendas, para elas poderem aplicar isso nas cooperativas também. Não, perfeito, perfeito. Assim, são algumas dicas, né, que eu acho que faz sentido olhar e pesquisar e entender, é justamente pensar direitinho esse funil de vendas e as métricas, tá? Porque se a empresa não cuidar da parte de vendas, né, que é atrair esses clientes, não tem muita razão de ser, né? Então, tem que estar bem alinhado, tá? Toda empresa tem que ter uma boa estratégia de vendas e não é diferente para vocês. Tá? Eu vou mandar das apostilas que eu tenho aqui, que eu acho que é a que faz mais sentido, embora ele não tenha aqui nesse aqui a parte do fluxo de nutrição, mas ele fala do funil, fala dessa questão do inside sales que pode ajudar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui deixa eu ver se eu consigo anexar para vocês aqui. Acho que não vai deixar eu enviar assim. Deixa eu te mandar então, Beatriz, por WhatsApp, que eu acho que faz melhor. E aí depois você compartilha com o resto do pessoal. Pode ser? Bia, o microfone tá desligado. Se você falou alguma coisa. Obrigada. Eu falei, pode mandar por e-mail também, se você preferir, naquele e-mail que eu mandei o link. Ah, tá. Não, mandei por WhatsApp. Se não te importa, já tá ali contigo. Aí Não é preocupa, pode deixar. só divulgar pro pessoal ali. Ele assim, lógico, o curso todo é mais aprofundado, mas ali eu acho que já dá uma ideia, um pouquinho do que eu tô falando aqui, e que eu acho que faz sentido, tá? Com relação à parte de operações, né, eu acho que vocês entendem melhor do que ninguém, vocês trabalharam nessa maestria fofa e estão conseguindo já construir algumas melhorias no próprio processo. Eu acho que vocês têm muito mais propriedade do que da minha parte para melhorar. Eu acho que é meio que aplicar realmente a metodologia de vocês, que isso vai se ajeitando aí. Muito bem, o que mais que vocês têm de dúvidas que vocês queiram me questionar? Assim? Na verdade, a dúvida é, você acha que se a gente sempre... Porque a nossa metodologia para aplicar nas cooperativas, ela é cíclica, né? A gente começa, faz o diagnóstico, a matriz fofa, aí faz o jogo das 5 perguntas, chega à solução, aí faz o trabalho de resolver problemas. Aí você acha que, tipo, a gente também deveria sempre fazer esse ciclo dentro de nós mesmos? Eu acho que faz total sentido. Mas essa questão mesmo, que você pegou bastante nessa questão de aplicar nossa metodologia em nós mesmos,
E aí, mas a intenção é sempre realmente repetir, que através delas nós vamos encontrar as nossas respostas. Sim. Então eu acho que isso é meio que já está dentro de nós já. Não, com certeza, com certeza. E se vocês conseguirem justamente fazer isso em conjunto com as pessoas da equipe, essa diversidade vai trazer cada vez mais melhores soluções. Uhum. Tá? Eu sei que conforme as equipes vão crescendo, vai ficando mais complicado de gerenciar, né? Uma coisa é tu fazer, daqui a pouco, que não deixa de ser, de certa forma, um planejamento estratégico com 3, 4, 5 pessoas. Outra coisa, daqui a pouco tu tem uma equipe com 20, né? Como é que tu coordena isso? E aí vão vir novos desafios que vocês, obviamente, trabalham com cooperativas, sabem que mais pessoas envolvidas aumentam os desafios, mas também aumentam as ideias, né? Uhum. E aí a possibilidade de soluções melhores. Uhum. Né? Mas eu acho que faz total sentido, sim, e vocês têm que aplicar isso, sim, né? E essa própria questão, embora vocês não tenham experiência talvez com vendas, né, com essa questão que eu comentei, inside sales, funil de vendas, né, daqui a pouco vai ter alguma pessoa que tem, né, que se interessa, que gosta, que daqui a pouco até abraça essa parte aí para montar essas estratégias aí para vendas. Mas de novo, os indicadores são importantes, né? Acho que tem que ter, não só operacionais, mas de vendas, né? Isso facilita depois até na hora de vocês fazerem um pitch para investidores, né? Qual é a minha taxa de conversão? E ele vai olhar e vai dizer, nossa, vocês estão com uma taxa de conversão aqui de 10, 20%? Muito bom o negócio de vocês, né? Então isso ajuda também a convencer o próprio investidor sobre isso. Então começar a mensurar. Eu vou citar algumas coisas aqui, mas depois, como está gravado, eu passo a gravação para vocês voltam, retomam e até podem pesquisar na internet mesmo. Tipo, qual é que é o CAC que eu tenho? Né? Isso são indicadores fundamentais para o investidor. Né? Como chama? CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Basicamente significa quanto que eu gasto para adquirir um cliente. Né? Aí ele vai ter qual é o LTV desse cliente, que em inglês a sigla, né? O Lifetime Value, que é o valor o valor que o cliente gasta comigo enquanto ele está comigo. Né? Então vamos supor, eu cobro R$1.000 por mês, esse cliente, em média, o cliente fica 10 meses comigo, então ele colocou R$10.000 aqui dentro. Tá? Aí tu ganha em torno de 10 mil por cliente, e para adquirir esse cliente tu gasta 1.000, tu tem uma relação já aí que, ó, cada R$1.000 que eu colocar dentro da empresa, eu ganho 10 mil de volta, 9 mil de lucro. Mais ou menos, a gente sabe que tem os custos operacionais disso, mas uma parte é o CAC. Então esses indicadores tem que começar a monitorar, porque são indicadores que investidores olham, Tá. né, e que vai ser importante para vocês, se futuramente tiverem interesse, né, buscar investidores privados, mas também para monitorar a empresa, né? Porque daqui a pouco tu descobre, puxa, eu faço tantas reuniões, gasto tanto tempo para adquirir um cliente que eu estou gastando R$5.000 para adquirir esse cliente. E no final ele me paga 1.000 só. Fecha as portas. A empresa vai quebrar. Tu tá pagando para trabalhar só aí, né? Então isso ajuda também a entender um pouquinho melhor o negócio. Tá. Robian, uma dúvida, você sabe dizer. O LTV, ele é o valor bruto ou líquido? Porque assim, a princípio eu teria que descontar o CAC do LTV, né? Mas eu descontaria também desse valor o custo operacional do processo ou não? Coloco só o valor bruto que aquele cliente está me gerando. Aí que tá, na verdade ele usa só esse valor líquido, ele é um indicador, tá? Mas não é necessariamente para te ver se tu tá tendo lucro ou não. Aí tu tem que trazer todo o custo operacional para cima dele. Deixa eu ver até nesse arquivo que eu mandei, se ele tem a fórmula do CAC ali. Eu acho que tinha. Deixa eu ver aqui. Inside Sales. Porque se for só a receita, aí é tranquilo, né? A receita média que a gente está tendo com os clientes ao longo do tempo. Não, naquele arquivo que eu mandei para Beatriz, depois compartilha, Beatriz, mas ele tem o CAC ali também, tá? Então, que é o custo de venda por... é
o custo para te vender, né, pela quantidade de novos clientes. Então, tu vai fazer uma média por mês ali, né? Então, para não ter que ficar calculando hora de pessoas. E isso é um desafio também, né? Então, por exemplo, tu tem a Beatriz. A Beatriz, ela faz o trabalho de vendas, mas ela faz o trabalho operacional. Quanto por cento do trabalho dela no mês é para venda? Então, calcular isso é um desafio também. Tá? E não vai ser só para vocês, para várias empresas. Né? É diferente de uma empresa, eu tenho um cara de vendas e ele só faz venda. Então, eu pego o salário dele, mais todos os impostos que eu pago e boto ali como custo de venda. Então, não é tão simples. Né? Vocês fazem divulgação daqui a pouco pela internet, isso é um custo de venda. Então, vai estar ali, dê uma olhada. Ele tem o CLV também, a fórmula ali. Ele tem o retorno de investimento, ele tem várias fórmulas ali, tá, para vocês darem uma olhada. Mas ele está bem explicado. Ele tem o LTV também, né? Que explica ali. Eu tô olhando aqui. Então ele tem algumas fórmulas que vocês já vão poder implementar. Tá? Só que é importante ter esses dados tabulados. Né? E, de novo, uma planilha em Excel, o mais simples possível, para ter uma ideia de como isso funciona e como é que vocês estão rodando o negócio hoje. Tá? E também, daí quando forem implementar aquelas fórmulas, tentar calcular, se tiver alguma dúvida, podem me perguntar sem problema. Marcos, Beatriz, Maiara, fiquem à vontade. Tá, eu lembro que mais um desafio que vocês têm aqui, as dificuldades principais que vocês colocaram é acesso a financiamento público. Eu queria entender um pouquinho mais qual é que é a razão da dificuldade para acessar esse dinheiro público. Gente, acho que foi o Marcos que colocou esse problema. Eu não sei se é um problema ainda também. Eu tô questionando. A gente está no momento agora de, assim, por enquanto a gente está fazendo catalisar com o CNPJ da minha outra empresa, que é a Simbiose Ecosoluções, né, que é a empresa de consultoria, né, de engenharia ambiental. E a gente está pensando assim, a gente vê que é importante ter tanto o CNPJ de empresa quanto o CNPJ de associação, porque tem alguns recursos que vão só para organizações sem fins lucrativos. A gente está no momento assim, meio que pensando assim, o que a gente faz primeiro? A gente abre uma associação ou abre o CNPJ de uma empresa, né? E a gente está, assim, por enquanto a gente está investindo, utilizando capital próprio, né, para investir no Catalisar. Ele agora, ele até está atualmente ele está se pagando por conta própria, mas ainda não tem, assim, uma folga para a gente conseguir expandir, né, investir em contratação de novas pessoas e tudo mais. Então, a gente está ainda naquele momento assim, de entender qual que é o melhor caminho para a gente conseguir recursos para poder alavancar, né, poder crescer. Sim, entendi. Tá. Tô pensando aqui. Porque, ok, tu tem essa questão para resolver, né, enfim, que é mais relacionada ao negócio, se abre ou não CNPJ, formato. Mas deixa eu ver, vocês já tentaram buscar algum tipo de financiamento público? Ainda não. Ainda não buscamos nenhum tipo de financiamento. A gente até participou de um programa de Capital Empreendedor do Sebrae, né, onde a gente conversou com alguns investidores, né, chegou a fazer entrevista. A gente fez alguns contatos, mas não teve não fechou nenhum investidor, né. Mas a gente também estava no outro grau de maturidade, mas a gente não tinha resultado ainda de apresentar, era mais uma ideia, assim, então ainda estava muito, muito cru na época. Mas a gente acaba não tendo investidor ainda, né. A gente vê, por exemplo, que a maioria dos nossos concorrentes são organizações não governamentais, são ONGs, mas que dependem de ter um aporte aí de alguma empresa para se sustentar. É justamente esse caminho que a gente não está querendo seguir, né? A gente quer que o projeto se sustente por conta própria. Mas a gente vê que também, assim, a gente tendo uma ONG junto, né? A gente não vê que é um ou outro, né? A gente vê que é um e outro, né? Que
ter esse recurso, por exemplo, incentivado, mas isso ajuda bastante. É mais uma questão de ver assim, qual o caminho que a gente vai seguir primeiro nesse momento. Tá, entendi. Tá, nesse caso a minha recomendação é que vocês monitorem essas oportunidades de financiamento público, tá? Porque dependendo não é tão simples assim de entrar, né? É bastante... Lógico, vai ter as coisas mais simples, que nem tu comentou, o próprio capital empreendedor, né? E tem outras iniciativas, por exemplo... Não é simples, tá? Mas, por exemplo, a gente teve o Tecnova, né? Eu sei que é na área mais tecnológica, mas tem essa questão de negócios com impacto social e ambiental, tem o Centelha também, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Então tem algumas oportunidades que elas são mais simples de tu participar e que tem recurso financeiro, tá? E tem outras mais complexas, por exemplo, a própria FINEP, né? Daqui a pouco tu encontra alguma linha de financiamento a fundo perdido que a tua organização se encaixaria. Mas se tu não estiver monitorando, tu não vai descobrir isso, né? Então, tentar de alguma forma criar algum tipo de alerta ou algum tipo de agenda onde tu regularmente acessa esses sites. Eu vou dar uma sugestão de uma coisa que eu fiz e que para mim tem funcionado relativamente bem, o que não quer dizer que eu não tenha que continuar algum monitoramento. Mas o Twitter, eu acho que funciona bem. Então, por exemplo, entra no site no Twitter do CNPq, dá um seguir e bota para ele mostrar alerta no celular mesmo, né? Então, toda hora que eles publicam alguma coisa, e às vezes é um edital, tá, com recursos, vai aparecer lá. Acessa, olha o que é, vê se daqui a pouco a tua empresa se encaixa ou não, independente de tu ter ou não um tipo ou outro CNPJ, tem que entender o que o edital está falando, né? E começa a monitorar essas oportunidades. Vocês são de que estado mesmo? A nossa base fica no Rio de Janeiro, mas a gente tem atuado no Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Vocês têm CNPJ nesses outros estados ou só no Rio? Só no Rio. Tá. Então você tem que monitorar também as oportunidades das FAPs, que eles chamam, né? Que são esses órgãos... Rio de Janeiro eu não vou saber qual que é. Aqui no Rio Grande do Sul tem a FAPERGS, em São Paulo é a FAPESP, e no Rio deve... No Rio é a FAPERG. FAPERG. Isso aí. Tem que monitorar porque eles também... A FAPERG, que a gente precisa também geralmente eles pedem alguém que tenha mestrado ou doutorado, né? A gente tem que criar alguma parceria com algum pesquisador que tenha, né, mestrado, doutorado, cadastro e tudo mais, para poder captar esse recurso. Perfeito, Marcos. Chegou no outro ponto, né? Que, então, monitorar essas oportunidades. E a segunda é começar a desenvolver esse relacionamento com instituições de ciência, tecnologia, inovação e universidades, tá? Por exemplo, eu sei, porque eu estou próximo aqui do Rio Grande do Sul, que o pessoal da área de comunicação está trabalhando muito com plataformas e cooperativas de plataforma, né? Então eles estão entrando, pesquisando forte essa área de cooperativas, né? Mais focado na parte de plataformas, tá, do que qualquer tipo de cooperativa, né? Então tem esses entregadores se juntam, criam uma cooperativa para tentar fugir do iFood, por exemplo, né? Então é o que eles têm estudado. Mas cooperativa é um tema muito interessante no Brasil e tem diversos pesquisadores pesquisando sobre isso, tá? Então acho que faz sentido sim começar a se aproximar, entender quais são esses hubs, quem são essas pessoas que estão pesquisando nessa área, se aproximar delas, né? Pela minha experiência com o meio acadêmico, por incrível que pareça, uma das dificuldades dos pesquisadores é justamente acessar essas empresas, qualquer tipo de empresa, tá? Geralmente
mais complicado para o pesquisador, né? Então ele está dentro da academia, ele está fazendo suas pesquisas, está lendo os artigos, escrevendo, mas na hora muitas vezes de ir para campo, acessar estas empresas se torna um desafio. Então pode vir a ser uma moeda de troca, entende? Olha, tu me ajuda aqui nesse projeto e eu te dou acesso a essas cooperativas, facilito a tua entrada lá para te conseguir coletar dados, enfim, pesquisar. Mas tem que começar esses relacionamentos, tá? Não deixem para muito tarde, porque realmente muitos desses financiamentos públicos vai exigir. Como eu comentei, eu mesmo sou bolsista do CNPq em parceria com uma empresa, que é uma aceleradora, né, onde o CNPq paga a bolsa, né, essa empresa paga uma parte lá pro CNPq, eu nem sei o valor, mas é muito baixo, né, porque é o CNPq que dá o recurso financeiro para pagar a bolsa, e aí essa instituição consegue, daí a gente participou inclusive do Tecnova, tá, que é um dinheiro que veio através da FINEP para essas FAPs dos estados, e a gente conseguiu 270 mil, acho que foi 300 mil, uma coisa assim, né, para um projeto que é desenvolver uma plataforma. Legal. Né. E eu percebo que cada vez mais vai se destinar dinheiro para inovação, né? Uma coisa é tentar só formatar o projeto depois para que ele realmente seja algo inovador, ou pelo menos pareça inovador. Né? Esse é o desafio muitas vezes de escrever um projeto. Não sei, mais alguma dúvida assim que vocês queiram me questionar até sobre isso que a gente conversou agora ou outras? Eu acredito que não sei. Eu acredito que não. Beleza. Bom, eu acho que vou colocar mais essa lista de tarefas aqui, mas eu mando para vocês depois. Que eu acho Podem que... colocar aí de desafio que eles estão tendo. Desculpa, não entendi, Marcos. Não, falei para a Maiara e para a Beatriz colocarem aí que elas estão sentindo de mais dificuldade hoje em dia aí, de desafio para a gente poder discutir. Na verdade, eu não entendi. Conseguiu entender o que ele falou, Bia? Eu também não entendi. Marcos, picotou muito na tua fala. Ele botou aqui nos comentários. Falem os desafios que vocês estão tendo. Então, desafios, dificuldades que vocês estão vendo no dia a dia de vocês aí, que daqui a pouco pode ter alguma coisa que eu possa contribuir. Eu acho que já até falei, na verdade, pra você. O maior desafio é realmente, assim, o envolvimento das cooperativas, né? Porque tudo depende muito de como que tá o comportamento ali. Então, a união do grupo, como está o ânimo deles, depende muito disso, do quanto que eles estão pegando as coisas. Então, eu percebo que, assim, quando eles estão em harmonia e tá tudo bem, e tem uma confiança ali, a coisa flui um pouco melhor. E principalmente deles confiarem em mim. Então, eu trabalho muito nessa questão deles confiarem em mim. Aí, normalmente é um desafio, né? A gente sempre fala sobre como fazer para eles confiarem. E deles entenderem a importância mesmo de ter. Porque a gente precisa de alguém lá dentro que fique no administrativo para passar as coisas para a gente. Aí, isso aí também está sendo um desafio. Assim, quando a cooperativa começa a empacar um pouquinho, eu percebo que tem essa questão. Aí também vem de novo, nossa, tem que conversar, tem que passar lá, pegar bastante, assim, sabe? Tem que tirar, demandar um pouco mais de energia, um pouco mais de atenção. Mas é basicamente isso, assim, os maiores desafios são isso. Uhum. Quando ele fala essa questão de confiança,
em você, tu percebe que é só nesse caso ou a confiança entre eles também? Como é que tu tem visto essa questão de confiança? É nos dois, assim, a confiança, assim, deles em como um grupo, de se sentirem confortáveis, de um confiar no outro, de um entender a importância do outro, realmente de ter aquele trabalho em equipe, aquele trabalho em harmonia. E depois de mim, né, porque eu sou uma pessoa externa que chega ali do nada, aí eles precisam entender que eles podem confiar em mim, que tá tudo bem eles me mostrarem as coisas, eles me passarem os dados, porque sempre geram uma desconfiança, assim, né? E, assim, eu percebo que eles ficam muito assim, eu não sei do que você tá falando, então eu não sei se é verdade. Então, precisa realmente construir essa questão, essa relação ali. E hoje vocês estão utilizando alguma, sei lá, ferramenta, técnica para construir essa confiança entre o grupo e com vocês também? Então, a gente debateu um pouco sobre isso em uma das nossas últimas reuniões, e aí uma foi dando dica para outra, assim, sabe? E aí elas falando para realmente eu passar, sabe, pegar um dia e participar do cotidiano. Aí tem uma que eu fui atender essa semana, foi em Caraguatatuba, também estava assim, cheio de probleminhas, cheio de coisinhas pequenas, assim. Aí eu tirei 2 dias para me dedicar totalmente a ela. Falei, nossa, vamos pegar aqui. E aí, realmente, eu senti que foi bem melhor. E aí eu fiz isso. Eu passei o dia inteiro lá. Falei, nossa, a menina não devia mais me aguentar de tanto que eu fiquei lá com ela. Mas eu realmente fui lá, peguei na mão, falei, não, me mostra como você faz. Vamos fazer junto. E realmente foi assim. Vamos lá, vou te mostrar como que é. E eu senti que foi bem melhor, sabe? Aí hoje mesmo, hoje de manhã, ela já veio me mostrar algo que ela tinha feito, coisa que estava empacando muito antes, sabe? Eu achei que deu um resultado bom. Sim, entendi. Uma das coisas que o pessoal da cooperativa, eles valorizam muito é a simplicidade. Muitas das vezes eu já tive experiências antes de eu começar a trabalhar nessa situação. Eu já vivi dentro de uma cooperativa, né? Tem uma família que trabalha com cooperativa. E aí, uma das coisas que eu ouvia muito eles falarem era essa. Não, fulano é bem simples, é como a gente, dá para confiar nele. Mas o outro não, todo metido, nariz em pé, ficou com nojo. Então, tipo, eles valorizam muito os valores deles. E essa foi uma das questões, eu acredito, que fez a gente chegar a essa conclusão de passar junto com eles, de mostrar que tá ali para ajudar, literalmente. E eu acho que o meu maior desafio agora na cooperativa está sendo a prioridade a prioridade nas questões administrativas, né? Que eles não estão priorizando muito essa questão, estão priorizando mais o braçal e não estão priorizando essa questão. Esse tem sido um dos maiores desafios agora, né? De fazer eles compreenderem que a questão administrativa também é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da associação deles. Sim. Hoje você já tem. Na verdade, tem outras formas, né? Mas vocês já conseguem demonstrar os resultados, talvez, de outras cooperativas para essas novas que vocês estão entrando, ou ainda não tem esses resultados para apresentar? O Marcos ele pode me corrigir, mas eu não tenho certeza. Eu acredito que aqui a do Rio é a primeira que está indo pro segundo, que está no segundo ciclo, né? Eu acredito que a da Bia estão todas no estágio de início, né? E aí, justamente a gente está enfrentando com essa do segundo ciclo essa questão da administração, né? De eles priorizarem essa questão. Aí acredito que está numa fase meio complicada. Não sei se deu para entender. Sim. Mas, mas ainda assim, o Marco sempre conta umas histórias pra gente, a gente repassa as histórias para eles para dar umas inspiradas, o Marcos tem bastante experiência nisso. Aí eu também sempre tento buscar em alguns exemplos que eu já conheço, ou que eu vi histórias, vi notícia, coisas assim, para aí, realmente, né, exemplificar para eles se inspirarem e verem que é possível.
Esse é o desafio para todo mundo, né? Essa questão de mostrar que aquilo ali tem valor mesmo, porque essa questão de prioridade, ela basicamente é isso, né? Se eles estão priorizando uma coisa e não outra, é porque eles não estão vendo valor naquilo. Isso é básico, né? A gente mesmo, quando vai fechar uma venda, se a gente identificou que aquilo é um problema, que a gente tem a solução e no final ele não comprou da gente, daqui a pouco comprou do outro, é porque ele não viu valor naquilo que a gente estava oferecendo, né? Eu trabalho com consultoria também, embora eu não goste muito do processo de vendas, ele é muito difícil mesmo. É isso, se ele não fechou a venda, a culpa é minha, porque eu não consegui mostrar para ele que valia a pena ele fazer aquilo, e aí eu tenho que mudar lá o meu processo. Mas isso vem essa outra questão, né? Porque vocês conseguem daqui a pouco entrar dentro da cooperativa, só que vocês precisam dessa dedicação, né? De horas de alguma pessoa, de várias pessoas, para fazer o negócio andar, senão não vai andar. E se não fizer andar, você não vai conseguir mostrar o resultado, porque tu é dependente daquilo ali, né? Então eu entendo que é um desafio, mas constantemente tem que tentar mostrar como os resultados estão sendo alcançados, né? E aí, de novo, uma parte disso é com os exemplos que você comentou, Beatriz, né? Que o Marcos traz para vocês, né? Trazer esses exemplos de resultados que vão sendo alcançados, e depois internamente, né? Então vocês têm que ter esses indicadores também, imagino que vocês tenham, né? Para mostrar, olha, a gente está no segundo ciclo, do primeiro lá melhorou tal coisa, a gente, sei lá, eu lembro lá no começo que tinha algumas coisas que vocês ajudavam nas cooperativas, né? Que é aumentar o ganho deles e a quantidade de resíduo que eles conseguiam processar. Eu acho que tinha algumas coisas assim, eram uma ou duas lá que eram bem importantes, né? Então esses indicadores são chaves para mostrar para eles, né? Mas eu entendo também o que vocês comentaram, né? Puxa, no curto prazo é difícil de fazer isso. Né? Então, não tem uma solução, né? Porém, essa construção de confiança, né, Beatriz, que tu comentou, talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Porque se a pessoa confia em você, ou os líderes, né, dessas cooperativas, ele vai sempre te dar um auxílio, pelo menos, não, vamos continuar, vamos mais um pouco, vamos tentar, né, em vez de talvez cortar muitas vezes no meio do caminho quando estava pronto para dar resultado, né? Entendi. Mas é um desafio, sem dúvida alguma é um desafio. Mas eu acho que passa parte da construção de confiança, tá? E aqui talvez uma sugestão seja pesquisar algumas ferramentas, né, de construção de confiança, como isso ocorre, né? E aí vai ter desde as mais simples, né, que é justamente essas interações que tu vai tendo com as pessoas, né, sei lá, pode ser umas coisas bobas, mas lembrar de mandar um parabéns no dia do aniversário dela. Isso né, é uma coisa simples, né, mas é uma delas. Até outras mais importantes, do tipo, olha aqui, ó, tem uma informação aqui que eu encontrei que seria interessante dar uma olhada, né? Às vezes até uma notícia, às vezes algum dado de dentro do trabalho que vocês estão fazendo, né, da cooperativa que vocês identificaram. Então vai construindo isso com a pessoa. Entendi. Então, eu fico pensando nessas questões também, sabe, de coisinhas pequenininhas, assim, meio que para manter a relação, assim. E exatamente isso. Tipo, ó, eu lembrei de você, ó, isso aqui, tá vendo? Tipo, mais do que uma relação só profissional, assim, pra elas acharem, criar um pouco de vínculo, né? Então, elas tentarem identificar alguma coisa, se identificar comigo, me identificar com elas, pra gente conseguir criar uma conexão. Aí eu busco muito isso. E eu percebo mesmo que quando essa conexão acontece, elas confiam de imediato, assim. É uma coisa mais rápida. Aí eu observei isso e comecei a tentar fazer nas outras que eu sinto um pouco mais de dificuldade. Mas está sendo realmente assim, um desafio, que eu venho analisando também, tentando observar bastante como que foi com as que fluíram e com as que estão empacadas, para tentar resolver.
Deixa eu pegar aqui É um papel legal, interessante. Assim. Deixa eu pegar um livro aqui, só um minutinho. Tá. Não sei se vai dar pra ver aqui, vamos ver. Fica invertido, né? Redes de cooperação Cooperação empresarial. internacional. Uhum. Ele... Obviamente ele fala de redes, mas um dos desafios, quando a gente fala em redes de cooperação, e aí tu pode talvez pesquisar justamente nessa literatura, é a construção de confiança entre os atores que vão participar dessa rede. Porque se eles não confiarem uns nos outros, eles não vão cooperar. E aí a rede não prospera. Uhum. Né? Deixa eu ver até que ele tem um quadro resumo que ele traz aqui alguns pontos que a gente tem que trabalhar aqui. Condição para estabelecimento de redes de cooperação. Né? Esse aqui, mas ele tinha mais completo aqui. E esse é um livro que consolida alguns anos de estudos sobre redes. Aqui. Acho que esse aqui. Tá meio escuro aqui. Mas depois eu mando essa imagem para vocês. Tá bom. Manda uma foto no WhatsApp. Pode ser. Deixa eu já tirar aqui então. E aí ele fala, né, quais são os elementos para essas redes de cooperação prosperar. Então, tem os objetivos comuns, né, ou seja, tem um grupo de pessoas que se elas não tiverem esses objetivos comuns, a rede não vai seguir adiante. Partindo desses objetivos comuns, tu vai ter que fomentar a interação entre essas pessoas e fazer a gestão dessa rede. Né? E aqui a gestão tanto com instrumentos formais quanto instrumentos informais. Tá? E da mesma forma a interação também vai ter isso. E aí que a gente vai ter esses ganhos competitivos que a gente chama. Resultado de tudo isso é a gente ter os ganhos competitivos. Eu vou só dar uma olhada aqui na parte de interação, porque essa parte é que é interessante. Porque ele vai trazer aqui nesse livro algumas ferramentas para te construir essa interação. Deixa eu ver aqui. Instrumentos de integração, tomada de decisão, instrumentos estratégicos, contratuais. Isso aí, vai ter tudo isso aqui. E aí nos de integração, integração entre os empregados. Então aqui, ó, eventos, definir esses eventos de forma coletiva, comissão organizadora entre colaboradores da empresa, comissão, definir com a comissão a programação do evento. Tá, então ele tem muito essa questão de criar evento, né? Então vamos fazer um evento da cooperativa. Uhum. Né? Que tipo de evento vai ser? Tá? Então tu faz as pessoas interagirem através destes eventos, né? Distribui atividade entre elas, realiza o evento, avalia como é que foi o evento, dá sugestão, né? E às vezes tem nível, não sei exatamente como funciona na cooperativa, mas tu pode ter níveis hierárquicos diferentes, às vezes eventos diferentes também tem esses diferentes níveis hierárquicos. Tem evento com os familiares, inclusive. Esse final de semana vai ser, sei lá, um evento junto com as famílias, onde a gente junta, joga futebol, sei lá, às vezes o futebol fica violento, né? Tem que decidir, né, muitas vezes, e tomar cuidado com as decisões que a gente faz, né? É realmente buscar atividades que façam eles interagir para melhorar a relação mesmo, né? Exatamente. Então tu cria eventos para que eles possam interagir e isso vai construindo a confiança entre eles. Então, é um exemplo desse livro, obviamente ele vai detalhar muito isso, mas eu acho que pode ser interessante, né? Porque, lógico, tem que pensar um pouco mais como fazer, tá? Mas eu acho que faz sentido, Beatriz, Mayara e Marcos, vocês entenderem um pouquinho
esses mecanismos de redes de cooperação, tá? Uhum. Porque ele é muito adequado para a cooperativa, né? E aí vocês vão encontrar essas práticas que utilizam nessas redes, os mecanismos que eles conseguem utilizar, né? Para justamente criar essa confiança. Isso aqui é um exemplo, tá? Mas é uma forma de construir essa confiança. Então daqui a pouco vocês têm aí um evento, vocês estão muito focados em educação, né? Acho que a Beatriz caiu. A Bia caiu, acho que a internet. Voltou. Foi. Deu uma caída aqui. Pois é. Perdão. Imagina. Então é isso. Acho que faz sentido estudar um pouco essas redes de cooperação, Beatriz, principalmente nas ferramentas e práticas para criar confiança entre as pessoas. Uhum. Né? Também. Sim. E daqui a pouco vocês vão ver que, até por vocês atuarem nessa área de certa forma, educação também, né? Uhum. Vocês podem criar um evento para os líderes das cooperativas. Cliente ou não, não importa. Traz, convida, sei lá, 20, bota dentro de uma sala, faz umas dinâmicas legais para pensar o futuro do cooperativismo. Daqui a pouco troca uma ideia com um professor universitário para vir apresentar para esse pessoal, já faz essa relação com a universidade, para daqui a pouco vocês já fazerem um projeto junto para financiar alguma coisa. Então, tem que talvez pensar algumas ideias, né? E ideias que contemplem isso, né? Essa diversidade de ações e de atores que vão beneficiar vocês de alguma forma, né? Então vocês disseram, puxa, construir confiança é difícil. Bom, então quais são as ferramentas, né? Na próxima reunião que vocês têm aí para fazer o ciclo de vocês aí, né? Esse é um desafio que tem que ser colocado na mesa. Puxa, é difícil construir confiança, o que a gente pode fazer? Né? Então, o Rovian falou lá que talvez fazer evento seja legal. O que mais a gente tem de ideias? E aí vai surgir um monte de ideia. Essas que vocês colocaram, puxa, passar 2 dias lá funcionou bem. Vamos implementar. Vamos fazer acontecer. E aí vocês vão trabalhando, construindo essa confiança, fechando mais negócios, né? Talvez tendo as indicações dessas pessoas, né? E esses clientes, talvez por confiar em vocês, vão ficar muito mais tempo com vocês, não vão rodar 1, 2 ciclos, vão rodar 20 ciclos aí, né? Talvez o que faça sentido, mas enfim, não sei, é uma ideia. O que vocês acham? Não, eu acho que é muito importante isso. Cada vez eu venho observado isso, como eu te falei, né? Que é o que está fazendo toda a diferença. E o comportamento, a interação, tanto interna quanto deles comigo, é o que faz toda a diferença, que está fazendo o negócio funcionar. Então, sempre que eu vejo uma dificuldade, que a coisa está empacando, tem que parar, calma, deixa eu analisar, né, de maneira um pouco mais externa o que está acontecendo. E é realmente assim, sempre é a questão de comportamental, sempre é a questão de interação. E é um desafio, né, porque é muito difícil trabalhar com relações humanas, né, é bem desafiador. Eu gosto, mas é bem desafiador, assim. Mas é um desafiador interessante. Eu gosto de correr atrás, de observar, de analisar, de tentar novas estratégias. É bem legal. Sabe que eu ouvi uma história, na verdade o cara me contou. Porque eles montaram, eu tive a oportunidade agora de ir para um congresso na Dinamarca. E aí eu conversei com um desses gestores do... como é que eles chamam? É o Digital Hub Denmark. É um hub digital da Dinamarca. E eles estão se considerando hoje Você já deve ter ouvido falar os ecossistemas de negócio, ecossistema empreendedor, talvez já tenha ouvido falar nessa palavra, né? Eu já ouvi assim falar, mas eu não entendi ainda como é que eles aplicaram ecossistemas de negócio. Não, é interessante. Mas basicamente, em resumo, tá? É uma analogia, né? Trazer essa palavra ecossistema, mas é para dizer que existem diferentes agentes, como é que eles chamam na biologia? Bióticos e abióticos. Não, como é que é? Os vivos e os que não são vivos, né? Me fugiu a palavra. E aí tu junta tudo isso e aquilo ali é um ecossistema que funciona um dependendo do outro, né? Então tem essa dependência, né? Eu não consigo
ter uma empresa se tu não tem a universidade para capacitar as pessoas que vão trabalhar nessa empresa. Mas, ao mesmo tempo, essa empresa não vai inovar se eu não tiver o governo financiando inovação para essa empresa. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter a sociedade que vai consumir os produtos daquela empresa, senão ela não tem para quem vender. Então, visão de ecossistema que um depende do outro. Se estiver faltando um, o ecossistema é exterminado. Então, a simbiose das relações. exatamente. Em resumo, é isso aí. Né? Então, se trouxe para dentro da gestão essa questão. Né? E aí vem os ecossistemas, que não deixa de ser um grupo de atores. Então, tu pode chamar lá a cooperativa, tem um monte de gente participando, não deixa de ser um ecossistema. Se muitos desses participantes da cooperativa abandonarem, a cooperativa acaba, né? Em algum momento. Então, enfim, lá na Dinamarca existiam vários desses ecossistemas. Então, tinha um ecossistema lá da cadeia automotiva, da cadeia de óleo e gás, da cadeia de, sei lá, papel e celulose, diferentes áreas, cada uma tinha o seu ecossistema. E eles disseram, vamos juntar todo mundo numa grande, eles chamaram de ecosfera, né? O nome vai aumentando. Aí vamos chamar todo mundo junto. E eu fiquei pensando, nossa, cara, no Brasil não sei se a gente conseguiria, né? Mas eu fui questionar essa pessoa, tipo, mas como é que foi isso, né? O quão difícil foi? Ele disse, cara, a gente ficou 5 anos com o diretor antigo desse hub digital da Dinamarca, indo conversar com cada um deles, levava pro bar, tomava umas cervejas, ia tomar um cafezinho e não sei o que. 5 anos para construir essa confiança, para dizer, olha, vamos se juntar agora e criar, porque a gente vai produzir muito mais em conjunto do que cada um por si só. Né? Então, me deu um alívio, em partes, porque é o desafio que a gente enfrenta em qualquer lugar. Não é uma exclusividade do Brasil ou de outras regiões, a gente tem esse desafio, e que é o desafio que vocês enfrentam aí com esses grupos de cooperativas também. Como fazer eles cooperarem. Mas passa por essa criação de confiança, né? Então, deem uma pesquisada, né, nessa questão de construção de confiança. Deve ter talvez alguns artigos científicos também que podem ajudar, né, a dar algumas ferramentas para vocês, mas eu acho que vale a pena assim, colocar na discussão para vocês desenvolverem essas ferramentas. Uma análise comportamental, né? Pode deixar. Legal. Mais alguma dúvida? Agora eu acho que é isso. Quando a gente fala isso, vai surgindo outra, né? Não, eu acho que assim, vocês têm previsão do próximo ciclo de vocês, de interação que vocês vão fazer da empresa? Ainda não. Mas vocês estão fazendo... Quarta-feira, né? Vocês fazem reuniões semanais, é isso? Reuniões semanais, isso. Tá. Não, legal. Eu acho que assim, faz sentido, se a gente for agendar uma próxima reunião, pelo menos deixar passar uma reunião semanal. Né? Não sei se vocês vão levar isso ou não, mas se levarem, daqui a pouco vocês já podem explorar algumas coisas e vir com novas dúvidas. Né? E de novo, se vocês tiverem dificuldade em encontrar algum material, me avisem, que daí eu dou uma pesquisada aqui, eu já estou envolvido com isso, né? Às vezes fica até mais fácil para mim, mas me peçam, que daí eu acho bem específico o que vocês estão precisando, né? Aqui a gente falou de forma mais abrangente, mas também para não fechar demais, né? Até porque faz sentido vocês explorarem algumas coisas também por conta. Sim. Isto? Certinho. Muito obrigada. Vamos fazer assim, então, daí façam uma reunião semanal de vocês e aí depois Beatriz pode mandar uma mensagem pra gente tentar agendar o próximo encontro, pode ser? Beleza, eu te aviso então. Legal, perfeito. Obrigado, Beatriz, obrigado, Mayara, um bom final de semana pra vocês. Pra vocês também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchauzinho, tchau.